Mais um Sobrevivendo ao Vivo, que é sobreviver ao vivo, aquele quadro no Instagram que a gente fala sobre o jogo em 3 minutos, mas 3 minutos é pouquíssimo tempo, não dá pra fazer nada em 3 minutos, é o que eu sempre falo, mas tirando de hoje, porque hoje é um jogo que, assim, sinceramente, poderia ser comprimido, resumido em 3 minutos, sim. Vamos falar de Brasiliense 1 contra Luverdense também 1. Por que esse jogo pode ser comprimido em 3 minutos, resumido e explicado em 3 minutos? Porque não aconteceu muita coisa aqui no Cerejão não, tá? Não aconteceu e é uma queda de expectativa minha, porque era um dos jogos que valem 6 pontos, que a gente fala, né? Um jogo que seria uma final. O Brasiliense chega na rodada com 10 pontos, a Luverdense chegou com 11, apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase, jogo que poderia ser muito decisivo, expectativa de um possível bom jogo, não foi assim. Não foi assim aqui no Cerejão, uma partida que, vamos começar pelo lado do Brasiliense, chega com, de novo, uma linha de frente modificada do que foi na última rodada e do que foi na anterior. É um Brasiliense que até agora não achou sua escalação titular, seu time ofensivo, seu norte para se guiar, principalmente do meio para frente, do meio para trás a gente já sabe muito bem o que esperar desse time do Brasiliense. E aí veio, por exemplo, hoje com Eric Luiz e Vitor Xavier como jogadores mais à frente. Vitor Xavier mais centralizado como 9, Eric Luiz caindo mais da ponta para dentro e com o Marlone voltando a ser aquele camisa 10, o Tarta dando um passo à frente, com Tarta, Hipólito, enfim. Foi o time do Brasiliense pro jogo de hoje. Qual era a situação? Na minha visão, o Brasiliense tinha que tentar sair daqui com 6 pontos. Ah, mas Gabriel, claro que tem que tentar sair com 6 pontos. Futebol é isso. Não, eu sei. Mas pelo caráter de não ter que ir para uma última rodada dependendo apenas da vitória, poder empatar a última rodada para avançar, seria importante o Brasiliense sair daqui com a vitória. Já a Luverdense, não. A Luverdense, um empate aqui estaria de bom tamanho, até porque a última rodada vai enfrentar o Yumas, time que é o lanterna do grupo, tá jogando contra o Gama, inclusive sendo derrotado nesse momento pelo Gama por 2-0. Depois eu vou ver esse jogo e trazer para vocês também. Mas é o Yumas que já tá sem chance de classificação, apenas um ponto, lanterna do grupo. Então é muito provável que a Luverdense na próxima rodada consiga vencer o Yumas e se classificar. Por isso a importância de empatar aqui para realmente conseguir matematicamente depender apenas de si numa vitória simples contra o Yumas. Então foi uma Luverdense que chegou com mais vontade de não levar gol do que de fazer gol. Sair daqui com 0-0 estaria de bom tamanho para a Luverdense, no meu entendimento, pelo que eu vi também da reação dos jogadores e de como o jogo se desenvolveu. E o Brasiliense, no meu entendimento, precisava de mais, precisava querer mais. E quando eu falo querer mais, eu nunca gosto de voltar nessa tecla, porque parece que é só querência, né? Que é só o Brasiliense querer ganhar que ganha. Mas não é querência, é conseguir jogar mais. É um time do Brasiliense que não vem conseguindo jogar o que esse time pode jogar, pelas peças que tem, pelo investimento que tem. Não há explicação para esse time. Quer dizer, há explicação sim, mas não há entendimento do torcedor, e não tem que ter mesmo, desse time estar em risco de não passar para a próxima fase de um grupo de 6, onde você passa 4, e que o Brasiliense teria que passar. Foi um jogo então que o Brasiliense tinha que oferecer mais, a Luverdense estaria satisfeito com 0-0. Somando tudo isso, a gente soma num jogo bastante ruim aqui no Cerejão, viu? Jogo assim, para tirar um cochilo, tirar aquela neneca, descansar, tentar olhar para o outro lado, porque realmente, cara, o que a gente viu nos 90 minutos não foi um grande jogo. Foi um primeiro tempo de praticamente nenhuma finalização. Eu só lembro de uma, que foi uma bola mal recuada do defensor da Luverdense. O Marlone, ele se intercepta o recuo, dribla o goleiro adversário, na hora do bate, chega o defensor da Luverdense para tirar o que poderia ser a chance de gol do Brasiliense, e só. A Luverdense se fechou muito bem, mas tentava em algum lançamento de velocidade, utilizando o lado de campo alguma coisa, mas sem perigo algum para o Brasiliense. O Brasiliense com bola não conseguia de jeito nenhum envolver a defesa da Luverdense, não conseguia entrar, não conseguia obrigar o balanço adversário. O Vitor Xavier ficava preso entre os 9, o Eric Luiz até tentava orbitar ali o Vitor Xavier, descer também, mas não conseguia. Faltava velocidade no primeiro tempo, mas faltava jogadas e faltava uma criação quando o time está em organização ofensiva. Foi um Brasiliense de que a gente falou em outros soldados, né? Que é um time que tem pouca eficiência, que cria, mas perde muito gol. Hoje não. Hoje criou muito pouco, assim, muito pouco, e o gol conseguiu, das duas equipes, tá? Foram 2 gols achados
das duas equipes, vamos dizer assim. Mas enfim, esse é o primeiro tempo, apenas com essa chance do Malone. No segundo tempo, o Brasiliense volta com algumas mudanças, como para tentar ser um time mais ofensivo, até por essas características todas que eu falei, do desenvolvimento da rodada, de ter que vencer esse jogo para ficar mais tranquilo para a classificação. Veio mais ofensivo, sai Hipólito, sai também o Eric Luiz, entra Caio Rones, entra Montanha, jogadores de lado de campo. Também uma tentativa de colocar mais velocidade nas pontas do campo, mais velocidade, mais um contra um, tentar uma alternativa diferente do primeiro tempo que o Brasiliense não tinha criado nada e não mudou muita coisa. Foi um segundo tempo que o Brasiliense até teve um pouco mais de volume, tentava finalizar de média distância, mas também não acertava muito gol, tentava um contra um, mas a Luverdense estava muito bem montada atrás, estava tranquilo com isso, então a gente estava vendo a repetição do primeiro tempo com um pouquinho mais de presença ofensiva do Brasiliense no campo de ataque, mas também nenhuma grande chance. Até que a gente fala dos gols achados, né? Porque o gol da Luverdense sai numa bola esticada, uma tentativa de lançamento. E aí o Kaiser toma a decisão correta, que era realmente a de interceptar, sair da sua área para rasgar a bola. Também dá uma embaralhada com o defensor do Brasiliense, enfim, com o defensor do Brasiliense. E aí o Kaiser falha. O Kaiser falha, uma falha que lembrou muitos torcedores aqui presentes, aquela falha contra o Gama, que ele vai sair numa bola esticada, que o Clemente acredita até o final, ele vai sair, acaba bola batendo nele, sobrando pro Clemente, o Clemente faz o gol. Foi meio parecido, ele toma a decisão correta de sair, mas acaba dando uma joelhada, em vez da bola espanar pro lado, pra frente, ela acaba encobrindo ele mesmo, e aí o Pedro, atacante da Luverdense, na única chance que teve, a Luverdense praticamente no jogo, que criou pra, que se botou em condições a ter, né? Porque o Luverdense também não se jogou no ataque, não. O Pedro foi lá e fez de cabeça 1-0. Aqui aí o clima ficou diferente, né? E o clima ficou de ansiedade, ficou de crítica da torcida pela má atuação do time, ficou realmente parecendo que o Brasiliense ia encarar o empate. E aí, o que acontece? O gol achado do Brasiliense sai na reta final, já aos 45 do segundo tempo. O Brasiliense que não criava, o goleiro João da Luverdense estava seguro nos lances, conseguia interceptar, conseguia defender algumas finalizações do Tarta de média distância, uma bola ou outra, depois o Jean-Pierre entra. Achei até que entrou bem o Jean-Pierre, mas assim, também nada que mudou assim o espírito de toda a partida, mas achei que entrou oferecendo coisas novas. O gol do Brasiliense sai numa cruzamento, tentativa, já estava naquele momento do chuveirinho, da chuveirada, entra o Wallace Pernambucano com presença de área, o Brasiliense começa a jogar a bola à área, e aí numa dessas tentativas de cruzamento, a bola bate na mão do lateral esquerdo da Luverdense, pênalti, e Tarta, ele o melhor jogador do Brasiliense esse ano de 2026, ele que vem sempre tentando, não foi tão tecnicamente num dia bom como em outros jogos. Tarta, eu acho jogadoraço, mas não estava num dia tecnicamente muito bom, até porque o Brasiliense já não vinha criando muitas oportunidades também. Bate no canto de esquerdo do goleiro, no canto direito do goleiro, canto esquerdo do Tarta, perdão, canto direito do goleiro, esquerdo do Tarta. O João, goleirão do Luverdense, vai na bola, mas a bola acaba entrando mesmo assim 1-1. Encerra com esse empate, e aí eu vou trazer agora umas figuras da partida para comentar. Vamos começar pelo lado da Luverdense, né? Falar aqui Ítalo na voz, conversando com a gente. Futebol aqui, estamos com o Ítalo, atleta da equipe do Luverdense. Um jogo que a gente falando é jogo de final, né? Porque realmente nessas últimas rodadas da primeira fase está todo mundo bem empatado. Começou a rodada vocês e mais duas equipes empatadas com 11 pontos, o Brasiliense logo na sequência com 10. Veio aqui fora de casa, conseguiu um empate. Esse empate como que é encarado pela equipe da Luverdense, pensando que vocês dependem só de si para a classificação no próximo jogo contra o Yumas? É um jogo grande, né? Duas equipes qualificadas, um jogo muito truncado, muito estudado também. As duas equipes brigando, né, para classificar. A gente não fica triste pelo resultado, né? A gente estava vencendo ali. Viemos aqui buscar a vitória, mas um ponto fora de casa não é ruim, ainda mais pela circunstância que foi, né? Tomamos um gol de pênalti. Acredito eu que não foi pênalti, fomos prejudicados pela arbitragem, né? Mas vamos trabalhar e buscar a classificação em casa. E hoje a gente viu uma atuação defensiva bastante relevante da Luverdense. O Brasiliense não chegou a criar tantas chances de gols, falou realmente o gol no final na penalidade. É levar isso para a partida contra o Yumas, ou o que pensar desse último jogo, que vocês entram pelo favoritismo ali de enfrentar uma equipe que é lanterna, já não está classificada, dependendo apenas de vocês mesmos para conseguir esses 3 pontos? Vamos buscar a classificação em casa. Nossa equipe é bem dedicada, né? Bem taticamente ali, todo mundo se ajuda, faz o que o professor pede.
e conseguimos vir aqui fazer um grande jogo, um grande trabalho. Vamos lá buscar a classificação em casa. O Imas, apesar de ser lanterna, não tem jogo fácil, né? A gente foi lá na casa deles lá, foi um jogo difícil também. E vamos trabalhar para buscar a classificação. É isso, conversamos aqui com o Ítalo, atleta do Luverdense. E outro que falou com a gente também foi Marco Júnior, um dos pilares desse time, que no segundo tempo, depois das alterações, colocar os jogadores de lado de campo no Brasiliense, foi ele que foi cobrir ali a função de primeiro volante, a função de um 5, ele que tem boa chegada no ataque, mas foi fazer esse papel de 5, acho um baita pilar do Brasiliense, e vamos ouvir Marco Júnior. Futebol aqui, estamos com o Marco Júnior, depois de um empate suado Brasiliense contra o Luverdense. Ia ser um jogo muito difícil, a gente comentava que seriam 2 finais agora, nessa reta final da primeira fase. Queria saber quais foram as dificuldades que o time do Jacaré enfrentou hoje num jogo muito truncado, né, de poucas chances claras para os dois lados, acabando no empate de 1-1. Cara, eu acho que faltou o que vem faltando desde o início do campeonato. É a gente concluir as jogadas que a gente queria. Hoje foi um pouco diferente do jogo passado, né? O jogo passado a gente criou mais, mas hoje nós tivemos algumas chances também. Eu acho que até o gol que nós sofremos, a gente vinha tranquilo no jogo, assim, soberano no jogo. A gente vinha mandando, sem muita dificuldade lá atrás. Mas aí o que a gente tem que levar hoje é a superação que tivemos, depois tomamos o gol. Superação de correr atrás do placar. É isso que a gente tem que levar para a última rodada. Traçamos 3 finais e agora vamos em busca da última, que é para traçar nossa classificação também para a próxima fase. Você falou, o último jogo, o Brasiliense ainda depende só de si pela classificação, tem um confronto direto contra a equipe do Primavera fora de casa. E na sua visão, é realmente a questão de criar mais chances, como você falou que foi na última partida, ou o que pode ser feito diferente desse Brasiliense que a gente está vendo nesses últimos jogos e para esse jogo contra o Primavera? Não, criar nós estamos criando. Falta a gente concluir a bola, botar a bola dentro da rede. É isso que falta aí, que essas chances criadas possam surgir lá contra o Primavera e que a gente possa ser feliz e fazer os gols. E para finalizar, o empate de hoje sai com o que, assim, de superação, como você mesmo falou, de um empate no último minuto, mas ainda assim é um jogo sem uma vitória dentro de casa. Como que fica, como você encara esse resultado de 1-1 contra o Luverdense? Eu acho que o sentimento é de derrota, cara, porque a gente está em casa, a gente tem que ganhar. É o que vem acontecendo um pouco agora nessa Série D, mas que é o que eu falei, a gente levar esse sentimento de superação para a próxima partida e sair com a vitória. Então é isso, voltando aqui, já vem comigo para a classificação, porque teremos uma grande última rodada, todos os jogos aí no mesmo horário. Vamos à classificação no grupo A3, momento, esse jogo do Gama tá acontecendo ainda, tá? Acontecendo o jogo com Gama contra Inhumas, 2-0 Gama, um de Ramon, um de Henrique Almeida, são 72 minutos, vamos à classificação de momento. Gama é o líder, já classificado, momento líder geral da Série D, primeiro colocado, 25 pontos, segundo vem a Aparecidense com 12, Primavera também com 12 em terceiro, quarto Luverdense também com 12 em quarto lugar. Quinto é o Brasiliense, primeiro fora aí da classificação com 11 pontos, então um ponto atrás das 3 equipes, Aparecidense, Primavera e Luverdense, em umas lá no fundo da tabela. E o Brasiliense ainda foi ajudado pelo resultado da última rodada, o empate entre Primavera e Aparecidense deixa ainda tudo igual no grupo, dá um respiro para o Brasiliense, que vai depender apenas de si para se classificar, assim como a Luverdense, mas a Luverdense tem uma missão muito mais fácil, contra o Inhumas, último colocado, apenas um ponto, é chegar lá e fazer o dever de casa. Claro, não tem jogo fácil na Série D, ok, entendo tudo, mas assim, tem essa obrigação, e o Brasiliense vai precisar vencer do Primavera. Tem mais time no elenco, se pegar nome a nome? Tem mais time, mas, por exemplo, só ganhou nessa Série D do Inhumas. Ganhou o jogo da ida e da volta, o turno e retorno dessa primeira fase do Inhumas. Só tem vitória contra o time goiano. Agora vai ter que enfrentar a Primavera fora de casa. O gramado não é bom. O Gama sofreu com o gramado quando viajou para lá. É a grande surpresa desses dois grupos que envolvem os times do DF. É o Primavera. Então, realmente, a missão não é fácil, mas pelo que se espera do Brasiliense, tem esse dever de casa, essa obrigação, sim. Tem a obrigação de se classificar para a próxima fase. É isso, passamos pelo que foi, um jogo que deu sono, e aí eu te pergunto a todos vocês para encerrar esse programa, qual é o melhor jeito de dormir? É aquela quando você faz aquelas 8 horas de sono? É aquele cochilo de 30 minutos da tarde? Ou é picotar, que nem Cristiano Ronaldo? Sabia que Cristiano Ronaldo dorme, sei lá, de cada 2 em 2 horas ele dá uma soneca? Sabia? Você pode fazer isso? Acho que nenhum de nós podemos, porque o Cristiano Ronaldo, né, tem muito tempo livre aí, só para a sua preparação física, coisa que eu e você, que temos que estar na luta do dia a dia, acho que não temos. Então aí, qual que é a sua melhor dormida? Fala pra gente, converse com a gente
para falar desse jogo que realmente não aconteceu muita coisa. Talvez um sobrevivendo vivo mais curto, não sei quanto tempo ficou. E eu vou me despedindo aqui. Tem eu no estádio, as luzes se apagando, e também ali, ó, mais à frente ali, ó, os jogadores ali da Luverdense que acabaram não entrando, ficaram no banco de reservas ali, no aquecimento final. Então, é com os atletas ao meu fundo que eu me despeço de vocês. Até a próxima. Valeu demais. Foi, valeu. Mais um Sobrevivendo ao vivo, e a próxima rodada vai pegar fogo. Estaremos aí com vocês para contar tudo no Instagram, no YouTube e em todos os lugares. Então deixa seu like, compartilha, comentário, eu gosto de ler muitos comentários. Enfim, converse com a gente vai estar sempre acompanhando os times do DF por onde eles forem. Valeu demais, até a próxima. Falou, fui.